Aí você pega o aparelho do cliente para trocar a tela e de repente ele simplesmente apaga e morre, e você não sabe o que fazer e fica desesperado. Bom, se isso já aconteceu ou se isso está acontecendo com você agora, fica até o final desse vídeo porque hoje a gente vai bater um papo e aprender como resolver do jeito certo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da NiceCell Assist Tech e a pedido de alguns inscritos aqui do canal, eu resolvi trazer para vocês hoje um vídeo falando sobre o que fazer quando o aparelho do cliente apagar na bancada. Bom, antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui porque eu tô sempre trazendo dicas para quem está começando ou para quem já trabalha na área de conserto de celular. Agora sim, sem ficar enrolando, vamos logo começar aqui. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender é que na maioria das vezes que o aparelho apaga é alguma coisa que a gente fez de errado. Por exemplo, você pode ter utilizado uma ferramenta de metal enquanto a placa ainda estava energizada, você pode ter trabalhado sem proteção, dentre vários outros erros que você pode ter cometido. Inclusive, recentemente aqui pro canal eu trouxe um vídeo falando sobre alguns cuidados que você deve tomar para evitar de queimar a placa do cliente ou de matar ou de danificar qualquer coisa no aparelho do cliente. E para quem ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima para vocês, bacana? Mas como a gente sabe, a gente não é 100% perfeito e às vezes devido a algum erro ou às vezes devidamente ao acaso mesmo, o aparelho pode morrer na bancada. E aí, o que a gente faz? Bom, eu separei aqui algumas dicas importantes para vocês e que eu tenho certeza que vão ajudar. Primeira dica: ficar calmo. Pessoal, tem muita gente que quando enfrenta algum problema fica extremamente desesperado. E eu me lembro que quando eu comecei a consertar celular, quando apagava algum aparelho na minha bancada, eu ficava praticamente doido. Por quê? Primeiro, porque não tinha nenhum técnico na minha região que fizesse reparo em placa. Então, se fosse um defeito em placa, eu não saberia como prosseguir. Segundo, porque mesmo que tivesse alguém que fizesse esse tipo de reparo, ia demorar muito e eu não teria dinheiro para conseguir pagar esse reparo, porque eu só tinha o dinheiro para consertar o celular do cliente. E terceiro, que no caso, eu não sabia o que falar para o cliente, eu não sabia o que dizer para ele, já que o aparelho chegou para trocar a tela e simplesmente morreu na minha bancada. Isso acontece com muita gente, mas a primeira coisa que você tem que fazer é ficar calmo, porque se você ficar desesperado, você vai querer pensar em fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e vai acabar não fazendo nada. Pessoal, quando a gente está muito desesperado, a gente não consegue agir, a gente fica meio que travado. Então é extremamente importante que a primeira coisa que você faça é ficar calmo, bacana? Depois que você já ficou calmo, vem a segunda dica, que seria, no caso, retirar o periférico que você colocou ou testar uma segunda tela. Renan, como assim? Olha só, vamos supor que você foi trocar a tela e o aparelho simplesmente apagou. Agora você vai testar uma segunda tela ou você vai testar a tela antiga do cliente. Ah, Renan, mas e se no caso estou trocando uma câmera e o aparelho apagou? O que você vai fazer é remover a sua câmera e verificar se o aparelho volta a ligar, bacana? Uma coisa importante que todo técnico deve fazer também quando for fazer algum reparo é tentar forçar um reset. Por quê? Porque muitas vezes, vamos supor que você colocou a câmera e a câmera travou o sistema do aparelho, porque às vezes aquela câmera não é compatível. Às vezes o aparelho parece que está morto, ele não liga, não faz nenhum sinal, não dá nada no caso, parece que realmente o aparelho morreu. Só que às vezes é só forçar um reset, então você vai pegar botão power, botão de volume menos e fica segurando os dois aqui, ó, até que o aparelho reinicie. Renan, segurei por 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos e o aparelho não reiniciou. Nesse caso, a gente já sabe que o sistema dele não está travado. Vale lembrar que você tem que fazer isso daqui sem o seu periférico. Por exemplo, olha, coloquei uma câmera aqui. Quando você for forçar o reset, faz sem a câmera conectada, porque se ela estiver conectada, muitas vezes pode não funcionar, tá ok? Bom, dito isso, depois que você já testou uma segunda câmera, uma segunda tela, um segundo periférico, ou que você retirou o seu periférico e testou o aparelho e ele continua sem ligar, a gente chegou na terceira dica, que seria, no caso, colocar esse aparelho na fonte. Renan, eu não tenho fonte de bancada. Pessoal, para quem não tem fonte de bancada, nesse momento vai precisar pelo menos de um amigo que tem uma fonte, para que você, no caso, consiga medir o consumo desse aparelho. Muita gente me fala: Renan, esse aparelho chegou apagado na minha bancada, o que eu faço? Pessoal, não tem como eu saber. A primeira coisa que você tem que fazer quando o aparelho chega desligado é tentar de tudo para estar ligando esse aparelho para verificar se não é um travamento de sistema. Inclusive, aqui no canal eu tenho um vídeo onde eu falo sobre o que fazer quando o aparelho chegou desligado na sua bancada. Para quem não viu, eu vou deixar aqui em cima para vocês também, bacana? No entanto, depois que você já fez tudo possível sem abrir o aparelho, você vai ter que abrir o aparelho e conectar ele na fonte para você ver qual que é o consumo e saber de fato se aquele aparelho está ligando ou não está ligando. Eu já peguei muito aparelho aqui que o técnico ia abrir o aparelho, aí ele utilizava ali, ó, uma espátula de metal para desconectar a tela. Acabava queimando o setor de imagem do aparelho, às vezes dava algum defeito lá no setor de imagem e por isso o aparelho continuava ligando, mas não dava imagem. O técnico ficava simplesmente desesperado, achando que o aparelho não estava ligando, quando na verdade era somente uma trilha em curto ou às vezes uma trilha danificada. Então a primeira coisa que você faz é colocar na fonte. Colocou na fonte, o aparelho não dá imagem, mas liga, você já sabe que você tem um defeito no setor de imagem. Aí você vai trabalhar para resolver um defeito no setor de imagem. Renan, mas e se no caso eu não tenho assim experiência com reparo em placa, ou se eu não tenho a fonte, ou se eu tenho a fonte, encontrei o defeito, mas eu não consigo resolver, o que eu faço? Aí você vai passar para a quarta dica, que seria, no caso, tentar formas de resolver o problema do seu cliente da melhor forma que você puder. Como assim? Vamos supor que o aparelho do cliente está com defeito na placa. O que você vai fazer é procurar lojistas na sua região que façam reparos em placas. Lembrando, você vai pagar esse reparo e você vai corrigir essa falha. Ah, Renan,
Renan, mas não tem outro jeito? Pessoal, infelizmente a gente tem que entender que foi um erro que a gente cometeu. E quando você comete um erro, você tem que arcar com as consequências, goste você ou não. Entretanto, a gente consegue aprender com os nossos erros. Por exemplo, esse daqui, ele queimou a tela, ou queimou o setor da tela, ou danificou o setor da tela, quando no caso eu desconectei a tela aqui, ó, com a bateria conectada. Então eu sei que no próximo aparelho eu tenho que desconectar a bateria primeiro. Dessa forma, pessoal, a gente consegue aprender com os nossos prejuízos, mas não tem uma forma de correr do prejuízo. Você vai ter o prejuízo e você vai ter que arcar com ele também. Ah, Renan, mas então quer dizer que não tem outro jeito, eu vou ter que arrumar o celular do cliente? Sim, não tem outro jeito, você vai ter que arrumar o celular do cliente. Pessoal, existem vários técnicos no mundo que eles falam que era outro defeito, entrega o aparelho desligado e o cliente vai embora. Mas o cliente não é bobo, pessoal. Às vezes o cliente leva o aparelho desligado, mas ele sabe que tem alguma coisa de errado. Ele sabe que possivelmente você não é honesto. Então, se você fez alguma coisa de errado, você vai ter que arcar com isso. Bacana? Ah, Renan, mas e se no caso não tiver solução? Por exemplo, vamos supor que eu danifique a placa do cliente e agora não tem como consertar. O que eu faço? Nesse caso, a gente vai passar aqui, ó, para a quinta e última dica, que seria, no caso, conversar com o cliente, admitir o erro e resolver o problema. Como assim? Olha só, vamos supor que a placa do cliente não tem correção. O que você vai fazer? Você vai conversar com ele, explicar que a placa foi danificada durante o reparo, explicar que a responsabilidade foi sua também e explicar, no caso, que você vai corrigir aquele problema, explicar que você vai substituir a placa dele e não vai cobrar nada por isso. E claro, pedir desculpa pelo problema. Por quê? Porque no caso foi sua responsabilidade. Bacana? Pessoal, isso não é gostoso, isso é muito ruim mesmo, tá ok? A pior coisa que tem é você ter que conversar com o cliente, explicar que você errou e ter que trocar a placa dele. Entretanto, o seu cliente, ele vai te ver de outra forma. Às vezes, ele pode ficar bravo na hora, mas ele sabe que você resolve o problema. Por exemplo, ele sabe que se você danificar a placa dele, você não vai sumir no mundo, você não vai, no caso, pegar o dinheiro dele, inventar uma desculpinha e entregar o aparelho morto para ele. Não, você vai corrigir o problema. Então isso dá uma segurança muito maior para o seu cliente trazer o aparelho para você em uma próxima vez. Ah, Renan, mas o cliente não vai perder a confiança porque eu matei o aparelho uma vez. Será que eu não vou matar uma segunda vez? Sim, pessoal, alguns clientes vão perder a confiança e outros clientes vão entender e vão trazer uma terceira, uma quarta e uma quinta vez para você também. Bacana? O que a gente tem que entender, pessoal, é que erros acontecem com todo mundo. Nem sempre as outras pessoas vão entender o erro da forma como a gente entende. Às vezes você sabe que você não teve tanta culpa assim do aparelho morrer na sua bancada. Às vezes o aparelho já estava tudo oxidado, às vezes já tinha um tempo de uso muito elevado e às vezes ia acontecer e deixou para acontecer bem na sua mão. Entretanto, o cliente nem sempre vai entender dessa forma. O mais importante é que você faça tudo o que está ao seu alcance para resolver. Primeiro, testa o periférico, verifica se não é a tela que você colocou, se não é a câmera, se não é o conector, tira ele, testa sem, verifica se liga, tenta fazer de tudo. Não ligou? Procura algum lojista na sua região que faça o reparo. Se você faz o reparo, perfeito, melhor ainda, você pode fazer o reparo e conseguir resolver esse problema. Renan, eu não faço esse reparo, mas eu quero aprender. Pessoal, para quem quer aprender reparo em placa a nível mais avançado, eu também tenho meu curso online. Eu não tô aqui para te vender meu curso, mas se você quiser conhecer meu curso, ele tá aqui embaixo no primeiro link da descrição, bacana? Eu criei meu curso exatamente porque quando eu comecei a consertar celular, por várias vezes eu pegava um aparelho morto e eu não sabia como resolver. Abria, não achava defeito, tinha que devolver e entregar pro cliente. Assim como às vezes quando apagava um aparelho na minha bancada, eu ficava desesperado, porque eu não sabia o que fazer também. Então hoje em dia eu sei que muita gente passa pelo mesmo. E por isso no meu curso eu busco ensinar da forma mais detalhada para que você consiga aprender do zero e realmente chegar no nível avançado. Para caso isso aconteça com você na sua bancada, você saiba exatamente o que fazer. Mas caso você não saiba e não tenha esse conhecimento agora, é importante que você siga as dicas que eu dei nesse vídeo aqui, para que você no caso não perca um pouco do nome da sua assistência, não perca a confiança do seu cliente e também consiga dormir tranquilo à noite, bacana? Pessoal, extremamente importante, é o que eu falei para vocês, não existe uma fórmula mágica. Eu sei que quando a gente fica desesperado, a gente corre atrás de um vídeo que ensina a fazer isso daqui, ó. Pega aqui, ó, desconecta aqui e conecta que vai voltar a funcionar. Entretanto, pessoal, a eletrônica, ela não é assim. A manutenção do celular, ela não é assim. Não tem um monte de solução pronta. Existem alguns macetes que a gente pega aqui e faz alguma coisa que o aparelho volta a funcionar. No entanto, quando o aparelho apaga do nada, não tem como ter certeza de que é aquele defeito. O que você pode fazer no caso é tentar resolver da forma que eu expliquei aqui, bacana? Bom, dito isso, eu espero de verdade que esse vídeo possa ajudar cada um de vocês e eu espero também que você tenha entendido. Agora, eu te vejo no próximo e tchau, tchau!